Olá, queridos. Eu sou o professor Gilson Félix, reitor e coordenador do Instituto Teologia e Discernimento. E estamos aqui para a nossa terceira aula de grego bíblico. E na aula de hoje estaremos estudando as consoantes gregas. O nosso alfabeto grego, ele é composto de 24 letras, sendo 17 consoantes e 7 vogais. A primeira consoante grega é a consoante beta, que transliterado para o português é o nosso B. A segunda, o gama, que transliterado para o português é o nosso G. Em seguida, o delta, que transliterado para o português é o nosso D. O zeta ou dzeta, isso depende de algumas gramáticas. Existem algumas gramáticas que vai usar a expressão dzeta e outra zeta. Porém, o zeta ou o dzeta, traduzido para o português, transliterado para o português, o zeta, é o nosso Z. A próxima consoante é o teta, que transliterado para o português é o nosso T. A próxima, o kappa, que transliterado para o português é o K. Em seguida, o lambda, que transliterado para o português é o nosso M. Em seguida, o mi, que transliterado para o português é o nosso M. Em seguida, o ni, que transliterado para o português é o nosso N. A próxima consoante é o xi, que transliterado para o português é o nosso KS. A próxima consoante é o pi, que transliterado para o português é o nosso P. Em seguida, a letra Rho, ou a consoante Rho, que transliterado para o português é o nosso R. Em seguida, a consoante sigma. Está aí na tela duas formas de se escrever o sigma. O sigma de meio de palavra e o sigma de final de palavra, que transliterado para o português, o sigma equivale ao nosso S. Em seguida, a consoante tal, que transliterado para o português é o nosso T. Em seguida, o fi, que transliterado para o português é o F. Em seguida, o que transliterado para o português é o nosso CH. E, por último, o psi, que é o símbolo da psicologia, que transliterado para o português é o nosso PS. Está aqui na tela as 17 consoantes gregas. Em seguida, estaremos vendo as consoantes duplas. O teta, que transliterado para o português é o nosso TH. Em seguida, o psi, que transliterado é o KS. Em seguida, o fi, que transliterado é o PH. Sabendo que PH hoje já se encontra de desuso. Geralmente se escrevia a palavra farmácia com PH. Então, o fi, no caso, ele transliterado para o português pode ser PH ou F.
Em seguida, o que transliterado para o português é o CH. E a última, dentro da categoria de 5 consoantes duplas, é o psi. O transliterado para o português é o nosso PS. Em seguida, estaremos vendo as 3 categorias das consoantes. A primeira categoria, as consoantes mudas. Dentre as consoantes mudas, está as consoantes labiais, pi, beta e fi. Ainda dentro da categoria das consoantes mudas, as guturais, dentre elas o kappa, o gama e o ki. E as dentais, que dentre elas está o tau, o delta e o teta. A segunda categoria das consoantes é as consoantes líquidas, que dentre elas está o lambda, o mi, o ni e o rho. E em terceiro e último lugar, dentro das 3 categorias das consoantes, está as sibilantes, que dentre elas está o sigma, o zeta, o xi e o psi. Então, aqui estão as 3 categorias das consoantes: as mudas, as líquidas e as sibilantes. Em seguida, estaremos vendo as 2 formas do sigma. Sigma de meio de palavra e sigma de final de palavra. Transliterado para o português, só reforçando, o sigma é o nosso R. Estaremos aqui colocando aqui na tela algumas palavras escritas com sigma de meio de palavra e de final de palavra. Você vai ver aí na tela que está marcado de cor vermelha para você identificar melhor. Está aí a palavra escrita em grego, seismos, que traduzida para o português é terremoto. Em seguida, a palavra escrita com sigma de meio de palavra, a palavra escotia, que traduzida para o português é escuridão. Em seguida, a palavra cosmo, que traduzida para o português é traduzida por mundo. Estaremos agora apresentando algumas palavras escritas com sigma de final de palavra. Está aí a expressão ruios. Em seguida, estaremos vendo aqui a sua tradução para o português. E traduzindo ruios para o português é filho. Em seguida, a palavra autós, que traduzida para o português é ele, ela ou algo. Em seguida, a palavra doulos. Você pode até se perguntar por que doulos em vez de doulos. Porque existe uma regra gramatical no grego que diz que perto de consoante o sigma terá o som de I e perto de vogal ele terá o som de U. Então, em vez de doulos, lemos a expressão doulos, que dentre essa regrinha ainda existe outra que diz que quando o ômicron está perto do Y, o ômicron perde o som. Então, perdendo o som, o ômicron ali, fica a expressão doulos. E doulos, traduzida a palavra para o português, é escravo, que também pode ser traduzida por servo.
Obrigado. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Que Deus em Cristo continue te ajudando. E até a próxima aula, no nome santo de Jesus.